Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Você é convidado especial para fazer o estudo bíblico hoje comigo. E para você que está sempre aqui, fiel todos os dias, Deus abençoe sua fidelidade. É muito bom ter você como companhia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 12. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com um tormento semelhante ao do escorpião que fere um homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. Sobre a sua cabeça parecia haver coroas de ouro e as suas faces eram como faces humanas. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo de mulheres e dentes como os de leão. Ainda tinham couraças como que de ferro e o ruído das asas eram como o ruído de carros com muitos cavalos, correndo para o combate. Eram ainda providos de cauda semelhante à dos escorpiões. Com ferrões, nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Palion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pronto, aqui parece já um filme de terror daqueles que ninguém quer assistir, né? Ninguém quer ver de perto. Abaddon é destruição e Apolion é destruidor. Então esse Abaddon é o rei aqui desses gafanhotos que vem do abismo. Esse rei que é um anjo do abismo pode ser visto como o próprio Satanás ou alguns dos seus emissários. O que essa leitura quer nos dizer, né? Difícil de interpretar cada
trechinho dela, mas quando nós vimos aqui as notas de rodapé, para os cristãos daquele tempo, está falando muito claramente das invasões dos povos que faziam incursões e que deixavam a terra devastada sem matar os homens, mas levavam a eles grande tormento. Esta imagem, ela deve ser vista por nós de uma maneira espiritual, para nos dizer que esse mal que vem sobre o mundo, e vem o mal sobre o mundo, é aberto pela porta do inferno, do abismo. E desse abismo não pode vir nunca uma coisa boa. Porque olha, quando o anjo abre o poço do abismo, o que sobe? Sobe uma fumaça, como uma fumaça de uma grande fornalha. Nós hoje não temos grande dificuldade de ver a questão de fornalha, né? Talvez você tenha visto num tipo de restaurante, uma pizzaria, quem já viu um fogão de lenha tem uma ideia do que é um calor de uma fornalha, de forno assim, mas uma fornalha, a fornalha mesmo é um negócio grande. Quem já foi em fábrica de fazer tijolo, né? Onde fabrica carvão, vê aquelas coisas tipo iglu fechado assim, e o fogo tá ali dentro, ali, ó. A fornalha tá ali acontecendo, sabe aquela fumaça preta terrível, que, né, ela suja o ar mesmo. Bom, a gente tem uma noçãozinha do que é isso. O que aconteceu aqui foi que essa fumaça que sai da fornalha, ela escureceu o dia. Lembrando que já aconteceu antes que metade da claridade do dia já foi perdida. Agora, a coisa ficou ainda muito mais tenebrosa. É por isso que a gente tem que ter cuidado em proclamar que nós estamos em tal ou tal parte do Apocalipse acontecendo. A gente precisa observar, tanto de forma física, ou seja, acontecimento que está acontecendo no mundo físico, nos astros, né? Na criação, no próprio sol, no próprio ar, na própria terra, esses acontecimentos, mas também o acontecimento espiritual e como o ser humano está e como a história do mundo está. Por exemplo, se a gente pegar a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, gente, que tempo de trevas no mundo. Muita gente morrendo, milhares, milhões de pessoas. E a gente poderia pensar, nossa, estamos em tal ponto do Apocalipse. Mas a guerra passou, o mundo continuou. Muita coisa mudou para melhor, outras não. E o Evangelho continua sendo anunciado. E a igreja continua no mundo falando a verdade. Então nós precisamos pensar que temos que nos preparar para os tempos que virão, atentos aos momentos, sem ficar tentando identificar ali a certeza. Está aqui ou está ali? Como Jesus disse, no fim dos tempos muita gente vai dizer, Jesus está aqui, Jesus está ali. É hora disso, é hora daquilo. Nós não ouvimos ainda nenhum pronunciamento oficial da igreja sobre nenhuma dessas realidades. Então, permaneçamos vigilantes e atentos, porque nós precisamos conhecer o que acontece no mundo. E o que vai acontecer, ou está acontecendo, ou já acontece, é que a fumaça que vem do inferno, ela entrará no mundo e dificultará a nossa visão, a visão, seja física ou espiritual, das coisas. E no meio dessa escuridão haverá um grande tormento. E esse tormento vai atingir os homens. Que homens vão ser atingidos por esse tormento? Aqui isso é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Versículo 4. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, e nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. O selo de Deus.
a marca do Deus vivo. Sobre a fronte, ou seja, dá para ver que é de Deus, né? Porque o que a gente não vê aqui, né? Que está na nossa fronte, na nossa testa. Esse selo também sobre a fronte pode ser visto como aquilo que habita os pensamentos, aqui na nossa mente. Aquele que é de Deus, pensa as coisas de Deus, age com a cabeça, com seus pensamentos, com suas ideias, de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que não têm o pensamento de Deus, aqueles que não têm o selo de Deus, serão atingidos por essas desgraças. Mas se você tiver o selo de Deus, não só por ser batizado, mas por viver o seu batismo, você não será atingido. É decreto, é princípio eterno. Quem está debaixo desse tormento de 5 meses, de pessoas que vão desejar a morte e não vão encontrá-la, que terão a sua visão obscurecida pela fumaça, que escurece o sol e o ar ficam escuros por causa da fumaça do poço, e no meio dessa escuridão serão atormentados. Aí você pode ver aí várias outras situações que podem acontecer na vida da pessoa. Até o grande mal do século que disseram aí, há um tempo atrás, a depressão, que muitas vezes não é culpa das pessoas, pode ser física, mas muitas depressões acontecem por culpa das pessoas, por causa da vida que quiseram levar longe de Deus também. Isso pode ocorrer por causa de uma vida errada que se foi buscando, e isso acabou culminando numa desgraça dessas. E essa vida errada vem da onde? De onde vem essa tentação? De onde vem esse veneno que é espetado nas pessoas? Vem do maligno, vem do tentador, vem do inferno. Estou dizendo que todas as pessoas que vivem a depressão são por causa dessas realidades? É claro que não. Mas estou dizendo que muita gente hoje vive depressiva, pelo sentimento, deflagrado pelos sentimentos de culpa, pelas realidades de fraquezas e de situações que foram vivendo na sua história e que se culparam e que viveram traumas e por causa deles acabaram mergulhando num processo de depressão profundo. Muitas pessoas. Porque viveram uma vida de pecado e não encontraram nele a sua felicidade, a sua alegria que esperavam e mergulharam numa depressão depois. Mas essa escuridão, essa cegueira espiritual se estende a todas as outras áreas daquilo que vem de Deus e que essas pessoas se tornam incapazes de enxergar a bondade, o amor, a misericórdia de Deus na vida, nas coisas, nas pessoas, nas realidades desse mundo, as pessoas que vivem sem esperança, sem expectativa do céu, que literalmente vivem nas trevas do pecado. E lá elas são feridas e atormentadas pelas criaturas que habitam nessas trevas, que vieram do inferno. Eu não sei se hoje, fisicamente, esse poço do abismo foi aberto no mundo para poder dizer para você. Eu sei que o inferno, ele não quer a salvação dos filhos de Deus em nenhum momento. E a todo momento quer nos fazer perder a salvação. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos voltar para Deus, ser de Deus. O que fazer essas pessoas nesse sofrimento? Qual é a esperança delas? A esperança delas é a mesma da nossa. Ela está fundada no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que deu a vida para a nossa salvação. E que nós devemos anunciar para que Abaddon, o destruidor, não venha destruir a vida dessas pessoas. Ah, Jairus, mas aqui está dizendo que essas pessoas não morreram, mas elas desejavam a morte e não encontravam, para que tivesse o seu sofrimento prolongado. Muita gente vai dizer, melhor morrer do que viver. É isso aqui, esse é o caso. Pessoas que procuravam a morte e a morte fugia deles. Aqui está uma promessa. Versículo 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Talvez nesta promessa
que parece ser uma promessa mais desgraçada do que tudo, esteja a graça de Deus. Que naquele momento de completa desilusão, e que as pessoas querem fugir de tão desesperadas desse sofrimento, procuram morrer e não conseguem, tenham a graça de olhar finalmente para Deus e pedir misericórdia, perdão. Talvez esteja exatamente aqui a graça da salvação que as pessoas precisam, tanto precisam. Porque o mal que virá sobre elas virá pronto para a guerra, virá para a batalha, virá para assustar, aterrorizar. Olha o formato. Parecem cavalos montados, preparados para a guerra, ou seja, todos cheios de apetrechos e armaduras. Tem um rosto que parece humano, mas dentes de leão. Imagina o que é isso? Cabelos longos, cabelos como os das mulheres, né? Cabelos longos, uma espécie de coroas na cabeça, asas que fazem um barulho que parecem barulho de muitos cavalos. Então imagina o estrondo disso, e uma cauda como a de escorpião que pica os homens para que eles sejam atormentados por 5 meses. É claro que é uma linguagem, mas para dizer, o nosso inimigo, ele vem robusto, ele não é fraco. Ele se mostra imponente, aterrorizador e mais forte do que nós. Você que está ouvindo esse texto bíblico e lembrou de alguém que está longe de Deus, alguém que se afastou da igreja ou que nunca foi próximo à igreja, precisa colocar esta pessoa em oração. E quem sabe você não consegue trazer ela para Deus através da Bíblia, através do estudo bíblico, para começar a fazer o estudo todos os dias, entender que Deus a ama, para que ela entenda que a vida tem um nome e é Jesus Cristo. Que a vida não está nos prazeres deste mundo, nas coisas que ela pode conquistar. Não é que é ruim conquistar coisas, se formar, né? Tudo isso é bom, se é feito pensando em Deus, pensando no próximo. Mas quando é somente para si mesmo, somente para um benefício egoísta e que não tem esperança nenhuma de céu, é tudo vanglória. Vai passar. Vai passar. Mas Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, tem esta vida para oferecer para você. Que está longe hoje. Que veio de longe, que acabou caindo nesse vídeo aqui. E que está assustado com essa palavra, pensando, meu Deus, que negócio é esse? Terrível. É por isso que eu não gosto de ler o Apocalipse. Não, a gente precisa ler mesmo para conhecer. O próprio livro do Apocalipse diz, feliz aquele que conhece as palavras desse livro e as observa. Não adianta só a gente conhecer, a gente precisa também observar. Senhor, dá-nos essa graça. A graça de observarmos as palavras desse livro, de entender que Deus quer a minha salvação e não perdição. Quer a salvação de todos, que não se alegra com a perdição e a morte de ninguém, mesmo do mais terrível pecador. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar. E através, Senhor, desta palavra, que mostra quão terrível é o destino daqueles que não têm a sua marca na sua fronte, o seu selo, o selo de Deus sobre si e sobre sua vida, o selo daquele que obedece a Deus, que pensa como Deus, que busca, obedece a Deus. Quão duro é o destino daquele que é longe de Deus, vive e busca viver a sua vida. Nós queremos, Senhor, nos aproximarmos de Ti, e se em alguma área da nossa vida estamos longe ou estávamos longe, nós hoje queremos voltar, para não passar por esses tormentos terríveis, destinados àqueles que não têm a sua marca e poderiam ter, daqueles que não obedecem à sua voz, poderiam obedecer. Amém. Vamos anotar no nosso diário. Temos 2 promessas aqui importantes, versículo 6 e versículo 12.
E o restante é tudo princípio eterno, do versículo 1 ao 5 e do 7 ao 11. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e comentário também, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib? É isso mesmo, nós queremos fazer todos os dias aqui e conto com a sua companhia. Aproveita e compartilha também esse vídeo para aquele que você percebe que precisa dele. E juntos a gente vai evangelizando e fazendo crescer o número de pessoas fiéis no estudo da Palavra de Deus todos os dias, crescendo na intimidade com o Senhor. E eu quero dizer para você que até as crianças podem fazer isso. Rapidamente aqui, mostrar para você essa Bíblia aqui, que é a melhor Bíblia infantil do mundo. É a Bíblia da Canção Nova. Bíblia para crianças. Aqui tem um pouco da história de cada livro da Bíblia. Todas as páginas são ilustradas, gente. É uma maravilha para você que tem criança lá na catequese, aprendendo, se preparando para a primeira Eucaristia, mesmo antes da primeira Eucaristia, não sabe nem ler e escrever, mas aqui tem as histórias que ela já vai sendo pré-catequizada para conhecer as coisas de Deus. E para acompanhar isso, para aqueles que já sabem escrever, o livro Diário Bíblico, onde tem aqui tudo definidinho para fazer o estudo bíblico, igual o método do Padre Jonas. Igual assim, né? Quase, adaptado para as crianças. E assim, muitas crianças vão fazendo o estudo bíblico e aprendendo a viver na graça de Deus. É só colocar na mão deles, ler com eles, incentivar que eles vão fazendo também. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.